Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $88.700. Bitcoin em forte queda. Enfim, começamos uma correção mais forte no semanal. E a grande dúvida agora é até onde essa correção pode ir e onde temos oportunidades, pensando no curto, médio e longo prazo. Vamos falar um pouco sobre também os mercados globais que estão caindo e as altcoins que deram mais uma despencada. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Hoje eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre o longo prazo do Bitcoin, ou seja, vamos pegar o gráfico semanal para a gente tentar entender o que está acontecendo aqui e depois a gente vai atualizando tempos gráficos menores para tentar entender possíveis oportunidades que a gente está tendo, tá bom? Mas o primeiro ponto que eu preciso falar com vocês não vai ser nem dos mercados do Bitcoin em si, mas dos mercados globais, tá bom? A gente teve mais um dia de queda ontem no S&P 500, é mais um dia hoje que a gente começa caindo também. Então a gente tá vendo um S&P 500, cara, que estava na máxima histórica alguns dias atrás, agora abaixo dos 6.000 pontos, o que não ajuda o Bitcoin, né? O Bitcoin teve seus problemas dentro do mercado cripto aí, cara, a gente viu o que aconteceu com a Melee, a gente viu o hack da Bybit. Então a gente está tendo uma série de notícias negativas para o Bitcoin, junto com os mercados globais que não estão subindo mais. Então, claramente isso está impactando o preço, cara. Eu estava até achando estranho a gente não cair na semana passada com tanto de notícia ruim que a gente teve, e essa semana a gente começa na queda. Para mim, realmente não dá para se assustar com um movimento desse. A gente realmente teve notícias estruturalmente ruins para o mercado de cripto, notícias que claramente estão impactando no preço, tá bom? E pela primeira vez, quando a gente olha para o semanal, a gente começa a ter oportunidades no Bitcoin, né? A gente vinha falando com vocês há bastante tempo que a gente não estava olhando para comprar Bitcoin nesses patamares, na verdade, e a gente fez vendas do Bitcoin enquanto a gente estava subindo, né? E a primeira zona de compra que a gente cogitaria era abaixo dos $87.000, região de 0,382, quando a gente pega os fundos lá de agosto, onde a gente chegou em 49. Então, na minha opinião, chegamos numa buy zone clara no Bitcoin, tá bom? Inclusive ontem, hoje de madrugada, né, acordei com o preço abaixo dos $87.000 e sim fiz compras de Bitcoin, tá bom? Então eu acredito que, enfim, a gente está tendo uma oportunidade de fazer compra no Bitcoin. A última vez que eu tinha comprado Bitcoin tinha sido em setembro, pra vocês terem noção, tá bom? E justamente porque agora, para mim, é a primeira zona onde a gente tem uma relação risco-retorno para comprar Bitcoin. Tudo bem? Então, abaixo dos $87.000, para mim, é zona de compra no Bitcoin no longo prazo. Eu comprei pra cacete e a minha ideia é comprar em toda essa região de retração. Mas por que, Pablo? Por que você está olhando para compra? Porque a gente, na minha opinião, ainda está distante de formar um topo do ciclo, né? Ou seja, a gente não tem volumes grandes aqui, a gente está retraindo um movimento de alta onde os volumes estão nos locais corretos. Além disso, quando a gente pega os nossos indicadores de sentimento, continua super interessante, tá bom? A gente continua vendo um preço caindo com muitas pessoas vendendo. Então a gente já tem mais de 1,5 bilhões de dólares de venda. A gente pega os 2 dias daqui, tá quase batendo 3 bilhões, o que é bastante, tá? E para mim isso claramente é um gatilho para a acumulação, né? Além disso, porém, ver que a queda que a gente teve ali, quando foi dos 91 até os 88, já tinha tido uma queda forte de Open Interest, os Open Interest continua caindo. Então, a gente não tinha gatilho para compra de Bitcoin, primeiro, por a gente não estar em 0,382, segundo, porque o Open Interest estava subindo. Isso mudou aqui às 4 horas da manhã, quando a gente teve o nosso dump, tá bom? Então, na minha opinião, gatilho claro de acumulação no Bitcoin. Outro ponto muito importante e positivo que eu vejo são essas vendas a mercado que geraram uma divergência mega bullish no CVD, tá? Então, repara que o preço ele está no mesmo patamar que estava quando a gente estava lá no dia 15 de novembro. Porém, no dia 15 de novembro, a gente estava com o nosso CVD lá em cima. Então a gente está no mesmo patamar e a gente tem uma venda a mercado aqui, um delta de venda a mercado de 43 bilhões de dólares, caras. Isso é extremamente positivo, porque mostra que durante todo esse período a gente teve muito mais distribuição do que acumulação. Porque o CVD mostra justamente isso, sardinhas vendendo, instituições acumulando. Isso mostra pra gente que a principal probabilidade é a gente estar diante de uma correção e continuar alta depois, tudo bem? A mesma coisa que aconteceu quando a gente consolidou 250 dias ali, da região dos 74 até os
49, a gente também estava tendo essa mega divergência bullish aqui, que chegou a passar dos 50 bilhões de dólares, mas durante um período muito maior, a gente ficou 250 dias em consolidação. Agora aqui, cara, a gente não tá nem próximo disso, né? Nós estamos aí há 100 dias em consolidação e a gente já tá muito próximo, né? Acima dos 40 bilhões de dólares. Então a gente tá tendo uma acumulação muito mais rápida, muito mais forte nessas últimas semanas, nos últimos meses, do que o que a gente teve dos 74 aos 49. Então, na minha opinião, isso aqui claramente dita que a gente está longe de chegar num topo de bull run e ditou para mim uma grande oportunidade de acumulação quando a gente pensa no longo prazo, tá bom? A primeira oportunidade de acumulação no Bitcoin desde ali de setembro, que foi a nossa última compra, quando a gente foi abaixo dos 55 novamente, tudo bem? Então, na minha opinião, caras, obviamente que essas últimas semanas não estão sendo boas, a gente já estava fraco e essas notícias impactaram muito negativamente o preço e fez a gente ter essas quedas, mas lembrem-se, caras, essas quedas, elas são oportunidades de acumulação quando a gente tem caixa. Se não tem caixa, cara, eu tenho que fazer para vocês diariamente. Não vai aguentar, cara, não vai aguentar. Vai desistir no meio do caminho, justamente porque a maioria do mercado acaba perdendo dinheiro. Tendo caixa, você vê essas quedas como oportunidades de acumulação, tá bom? Então ontem eu não comprei só Bitcoin, né? Eu acho que as altcoins estão muito mais baratas, estão em patamares muito baixos, que deram oportunidades de compra. Então ontem eu também comprei várias altcoins, como vocês podem ver aqui, cara. São 3, 6, 9, 10, 13, 15, mais de 20 altcoins, 22 altcoins que eu comprei, né? Pode dar um print aí na tela se quiser saber quais foram, mas eu acho que de maneira muito clara, ontem foi mais um daqueles dias de, entre aspas, apocalipse, onde a gente tem grandes oportunidades de acumulação pensando no longo prazo. E a gente só consegue ter essas oportunidades de acumulação porque a gente tem caixa, né? E a gente só consegue ter caixa porque quando a gente estava subindo lá em novembro, dezembro, o que a gente estava fazendo? A gente estava vendendo, né? Então muita gente agora vai começar a falar que, ah, meu Deus, agora já era o mercado, agora caiu. Mas quando a gente estava lá nos topos, essas pessoas não estavam vendendo, as pessoas estavam falando de altitude, as pessoas estavam falando que ia pumpar. Não é assim que a gente tem que fazer, cara. A gente tem que olhar para os momentos de alta como momentos de colocar dinheiro no bolso, formar o nosso caixa, porque é justamente nos momentos de baixa que você tem que usar esse caixa, tá bom? Então ontem comprei 22 altcoins, comprei Bitcoin pela primeira vez desde setembro do ano passado, então estou muito feliz com as minhas compras e realmente estou de olho para continuar acumulando, continuar usando o meu caixa caso a gente veja um Bitcoin abaixo dos 86 e tal. Porque beleza, no longo prazo, caras, a gente não tá fazendo nada de novo, não tá fazendo nada de diferente, é oportunidade de acumulação. No curto prazo a situação é ruim, né? No curto prazo a gente de maneira muito clara viu um preço caindo e o Open Interest subindo, né? Então, caras, enquanto a gente não passar desses 97 mil dólares, inclusive os topos ali dos 100 mil da notícia, que tem muito volume, caras, a situação é tensa, né? Então, nesse momento, pra mim, essa queda foi uma oportunidade de acumulação no longo prazo, ao mesmo tempo que no curto prazo, caras, eu não sou tão de olho aqui pra fazer day trade ou scalp, porque a gente acabou já tendo aquela queda, né? Já deu uma recuperada agora a gente vai chegar em zonas de resistência que inclusive podem dar shorts pra gente pensando no live trading, pensando em curto prazo, tudo bem? Então tomem cuidado, tá bom? Eu acho que essas notícias realmente impactaram o mercado, a gente pode ficar mais tempo do que eu estava esperando em consolidação e em queda. Então, de maneira muito clara, acontece, faz parte e aproveitem essas quedas para fazer boas acumulações, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, tudo bem? Show de bola, entendendo isso, né, falando assim, para finalizar, caras, a gente precisa falar um pouco sobre a questão da liquidação, né, porque muitas pessoas, elas acabam sendo liquidadas nesses movimentos, e você não pode ser liquidado, cara, você sempre tem que deixar o stop antes da liquidação. E detalhe, cara, se você tá alavancando seus investimentos, você tá confundindo trade com investimento, você também não vai durar aqui, tá bom? Duvido que a turma que fica liquidando, fica alavancando, cara, em algum momento eles vão perder tudo, sempre é assim, nunca vi um investidor de sucesso que alavanca o capital, ainda mais no criptomercado, tá bom? Você não está fazendo investimento, você está alavancando, você está fazendo trade, tá bom? E misturar trade com investimento é o primeiro passo para a ruína. Então lembrem-se, caras, a gente sempre alavanca as nossas operações. Ontem, por exemplo, a gente fez uma operação na Maker alavancando 6 vezes. Mas a grande questão é que o nosso stop, ele tá antes do ponto de liquidação e a gente coloca aquilo que a gente aceita perder, né? Quem tá alavancando os investimentos
tá colocando muito mais do que aceita perder, e a chance de perder 99,9% não é uma questão de se vai perder, é quando. Então não alavanque seus investimentos, cara. Quer aprender a fazer trade? Show de bola, você vai colocar o stop antes, nunca vai ser liquidado, ao mesmo tempo que os investimentos você precisa fazer com responsabilidade. Ou seja, eu sempre falo com vocês aqui que a gente tem que ter caixa. Imagina a galera que não tem caixa e alavanca. Não faz o menor sentido, nunca vi dar certo na minha vida, tudo bem? Então é isso, caras, não desanimem, tá? Eu acho que de maneira muito clara a gente tá tendo grandes oportunidades de compra no Bitcoin, cara. A gente fazia meses que a gente não comprava Bitcoin, então agora a gente enche a mão aí no Bitcoin e vamos ver aí se a gente consegue demonstrar força para se segurar nessa região de fundos aqui, nessa região de 0,382 que a gente se segurou no momento, tá bom? Como eu disse, no curto prazo a situação não tá boa, então eu não fiz um long aqui no Bitcoin, né? Inclusive o nosso long estava com stop no 0 a 0, eu saí daquele position que a gente estava no Bitcoin e não vou abrir outro, tá bom? Eu acho que aqui tá muito mais para uma compra de longo prazo do que a gente especular o curto prazo, que não ficou tão legal. Tudo bem? Então é isso, não desanimem. Lembra que eu sempre falei com vocês, nunca disse que seria fácil, sempre tô falando aqui que a maioria não vai conseguir. Então, cara, era de se esperar que a gente tivesse movimentos difíceis, e esse tipo de movimento, ele é oportunidade pra gente fazer compras de longo prazo, tudo bem? Não desanime, não é o momento de desanimar, é o momento de usar o caixa para fazer boas compras, tudo bem? Ah, Pablo, eu não tenho caixa, mas eu tô vendo nos comentários. Agora, então, você tá entendendo por que é importante ter caixa. E detalhe, né? Os próprios aportes que você for fazer, faz no caixa, cria o seu caixa, tudo bem? Porque sem caixa, cara, não vai aguentar, beleza? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo da volatilidade, provavelmente num vídeo à noite, tá bom? E hoje tem live de membros às 8 horas. Valeu, um forte abraço e até lá.